Você já parou para pensar no mistério que envolve o universo? Nas profundezas do espaço, há corpos que vagam solitários por milhões de anos, viajando por trilhões de quilômetros antes de aparecerem brevemente em nossos céus. São os cometas, mensageiros antigos do cosmos, trazendo consigo a poeira das estrelas e segredos do início de tudo. Hoje, no Universo em um Clique, vamos mergulhar em uma jornada para explorar os 10 cometas mais incríveis já observados. Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre o universo para sempre. Vamos viajar entre essas maravilhas celestiais que brilham apenas por um momento, mas deixam uma marca eterna no coração da humanidade. Abrimos nossa jornada com o fascinante Cometa Encke, o 10º da nossa lista, mas certamente não o menos intrigante. Ele é um dos cometas mais conhecidos pelos astrônomos, sendo observado desde o final do século XVIII. O que o torna único é sua frequência. Ao contrário da maioria dos cometas, que levam centenas ou até milhares de anos para fazer uma volta completa em torno do Sol, o Encke leva apenas 3,3 anos. Imagine, em toda a história moderna, ele já apareceu mais de 60 vezes. Esse comportamento intrigante se deve à sua órbita curta, a menor entre todos os cometas conhecidos. Mas o que mais fascina no Encke é a ideia de que ele pode ser um fragmento remanescente de um cometa muito maior, que teria se desintegrado há milhares de anos. Cada vez que ele passa perto do Sol, ele perde um pouco de sua massa, deixando para trás uma trilha de partículas que eventualmente se tornam parte de chuvas de meteoros que vemos da Terra. Não é impressionante pensar que esse cometa, que já testemunhou o surgimento e queda de civilizações inteiras, continua sua dança celestial, girando incansavelmente em torno do Sol? Em nono lugar, temos o majestoso cometa Ikeya-Seki, descoberto em 1965 por 2 astrônomos amadores japoneses. Esse cometa tem uma particularidade impressionante. Ele é classificado como um cometa rasante do Sol, o que significa que ele passa extremamente perto da nossa estrela. Na sua aparição mais famosa, ele chegou a apenas 450 mil quilômetros da superfície solar, o que, no contexto do universo, é praticamente tocar o Sol. O resultado dessa aproximação foi um espetáculo sem igual. O Ikeya-Seki brilhou com uma intensidade tão forte que sua cauda era visível no céu, mesmo durante o dia, algo raríssimo de se observar. Ele foi descrito como o cometa mais brilhante do século XX, superando as expectativas de todos que tiveram o privilégio de vê-lo. Sua cauda, que se estendia por milhões de quilômetros, lembrava uma estrada de fogo cósmica, um rastro deixado no céu como se fosse uma assinatura de sua visita. Embora o Ikeya-Seki tenha sido fragmentado pela intensa força gravitacional do Sol, ele nos deixou um legado visual que ainda ecoa na memória da astronomia. O cometa Swift-Tuttle, em 8º lugar, é um dos cometas mais fascinantes por várias razões, e não apenas pelo seu tamanho. Com um núcleo de aproximadamente 26 km de diâmetro, ele é responsável pela espetacular chuva de meteoros Perseidas, que ilumina os céus de agosto todos os anos. Mas não se engane, apesar de sua contribuição para um dos fenômenos mais belos da Terra, o Swift-Tuttle tem uma reputação um tanto assustadora. Ele tem uma órbita de 133 anos ao redor do Sol, e sua trajetória já o aproximou perigosamente da Terra. A última vez que ele passou por aqui foi em 1992, e embora não tenha oferecido nenhum perigo naquela ocasião, os cálculos astronômicos indicam que ele pode chegar muito perto de nós em um futuro distante. Alguns cientistas já o classificaram como um dos corpos celestes com maior potencial de impacto em nosso planeta, embora isso seja improvável por muitos séculos. Mesmo assim, imaginar que esse viajante cósmico, que carrega em si partículas do nascimento do Sistema Solar, pode um dia colidir conosco, é no mínimo um lembrete da nossa fragilidade diante das forças do universo. Em 7º lugar, encontramos o cometa McNaught, uma verdadeira joia do céu noturno que deixou todos boquiabertos em 2007. Descoberto no final de 2006 pelo astrônomo Robert H. McNaught, ele logo se tornou o grande cometa de 2007, sendo visível de ambos os hemisférios, algo incomum para cometas. Sua cauda, incrivelmente brilhante e extensa, proporcionou um espetáculo visual para milhões de pessoas ao redor do mundo. A sua aparição foi tão marcante que até mesmo os habitantes das grandes cidades, onde a poluição luminosa costuma ofuscar a maioria dos corpos celestes, puderam vê-lo nitidamente.
O que torna o McNaught tão especial é a sua composição. Com uma cauda formada por partículas de poeira e gás, ele refletia a luz solar de uma maneira quase mágica, criando um brilho que parecia se estender infinitamente pelo horizonte. Mesmo depois de sua passagem, ele deixou um rastro de ionização no espaço, que pode ser detectado por muito tempo após sua despedida. Esse cometa, que veio de tão longe para nos oferecer um dos mais belos espetáculos celestiais, nos lembra da grandiosidade e da beleza do universo. O cometa Hale-Bopp, em sexto lugar, é sem dúvida um dos cometas mais icônicos da era moderna. Descoberto em 1995 por dois astrônomos amadores, Alan Hale e Thomas Bopp, ele rapidamente se tornou uma sensação global, e com razão. Durante 18 meses entre 1996 e 1997, ele foi visível a olho nu, algo completamente extraordinário para um cometa. Sua cauda impressionante, que se estendia por milhões de quilômetros, era formada por duas partes distintas, uma cauda de poeira e uma cauda de gás, criando um visual absolutamente deslumbrante. O Hale-Bopp também era notável pelo tamanho de seu núcleo, estimado em cerca de 60 km de diâmetro, tornando-o um dos maiores cometas conhecidos a passar perto da Terra. A sua passagem foi tão significativa que gerou uma onda de interesse popular pela astronomia, com pessoas de todo o mundo saindo de suas casas à noite para observar esse mensageiro celeste. Ele foi visto como um cometa de bom presságio, inspirando histórias e teorias sobre o que sua aparição significava. E assim ele se firmou na história não apenas como um objeto celeste, mas como um fenômeno cultural. Em quinto lugar está o cometa West, um visitante majestoso que iluminou os céus em 1976. Embora sua descoberta tenha ocorrido de maneira discreta por um astrônomo dinamarquês, Richard West, a sua aparição foi qualquer coisa menos comum. O cometa West surpreendeu a todos com sua incrível luminosidade e uma cauda que parecia rasgar o céu, estendendo-se por milhões de quilômetros. Para muitos, ele foi o cometa mais brilhante até o Hale-Bopp, com um brilho tão intenso que era possível observá-lo até mesmo no crepúsculo matinal, quando o Sol já estava prestes a aparecer no horizonte. No entanto, o que tornou o cometa West verdadeiramente marcante foi a sua fragmentação. Pouco depois de sua máxima aproximação ao Sol, ele se partiu em 4 grandes pedaços, um fenômeno raríssimo que foi observado por telescópios ao redor do mundo. Apesar dessa fragmentação, o cometa manteve sua cauda espetacular e continuou a impressionar os observadores por semanas. A sua beleza efêmera e seu trágico desfecho nos lembram de como o universo, por mais grandioso e duradouro que pareça, também pode ser incrivelmente frágil. Em quarto lugar, temos o cometa Hyakutake, que nos presenteou com uma visão inesquecível em 1996. Descoberto por um astrônomo amador japonês, Yuji Hyakutake, este cometa passou tão perto da Terra que sua cauda parecia atravessar o céu de ponta a ponta, criando uma visão que poucas gerações tiveram a oportunidade de presenciar. Sua proximidade com o nosso planeta, cerca de 15 milhões de quilômetros, uma distância ínfima em termos astronômicos, permitiu que ele fosse estudado em detalhes, revelando muito sobre sua composição e origem. Além de sua beleza visual, o Hyakutake revelou algo surpreendente. Ele emitia raios X, um fenômeno que até então nunca havia sido observado em cometas. Esse cometa não apenas nos ofereceu um espetáculo visual, mas também expandiu nosso conhecimento sobre esses corpos celestes misteriosos. Sua cauda de íons, que se estendia por incríveis 570 milhões de quilômetros, fez dele um dos maiores cometas já registrados. Mesmo décadas depois de sua passagem, o Hyakutake permanece na memória como um dos cometas mais extraordinários já vistos a olho nu. Em terceiro lugar, encontramos o lendário cometa Donati, um dos cometas mais bonitos do século XIX. Descoberto pelo astrônomo italiano Giovanni Battista Donati em 1858, este cometa deixou uma marca profunda na história da astronomia e na cultura popular da época. Sua cauda graciosa e incrivelmente longa desenhava curvas suaves no céu, encantando todos que olhavam para cima. Naquela época, o Donati foi o primeiro cometa a ser fotografado, um feito revolucionário que imortalizou sua beleza para gerações futuras. A passagem do Donati também coincidiu com grandes avanços na ciência astronômica.
Seu brilho intenso e sua longa cauda de plasma proporcionaram uma visão que fascinou tanto cientistas quanto leigos. Durante meses, ele foi uma presença constante no céu noturno, proporcionando inspiração para artistas e escritores da época. Até mesmo Charles Dickens o mencionou em sua obra História de Duas Cidades. Esse cometa, que parece ter sido arrancado das páginas de um livro de fantasia, é uma lembrança de que o universo pode ser, ao mesmo tempo, assustadoramente vasto e incrivelmente belo. O segundo lugar, é claro, pertence ao lendário Cometa Halley, o cometa mais famoso de todos os tempos. Ele é um verdadeiro viajante do tempo, conhecido por sua previsível aparição a cada 76 anos. O Halley tem sido observado por humanos desde a antiguidade. Há registros de sua passagem que datam de milhares de anos, incluindo referências em textos chineses, babilônicos e até mesmo na famosa tapeçaria de Bayeux, que retrata a invasão normanda da Inglaterra em 1666. O cometa Halley tem uma conexão profunda com a história da humanidade. A cada passagem ele parecia trazer consigo um misto de assombro e superstição, sendo visto ora como presságio de grandes mudanças, ora como uma maravilha dos céus. Mas o que mais nos fascina no Halley não é apenas sua história, mas também sua presença física. Sua cauda de gás e poeira, visível a olho nu, pode se estender por milhões de quilômetros, iluminando o céu com uma luz espectral. Ele voltará a nos visitar em 2061. E quem tiver a sorte de estar por aqui, poderá testemunhar o retorno de um dos maiores viajantes do cosmos. E finalmente chegamos ao topo da nossa lista, o colossal cometa Bernardinelli-Bernstein. Descoberto em 2021 pelos astrônomos Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein, este é, de longe, o maior cometa já encontrado. Com um núcleo gigantesco de cerca de 180 km de diâmetro, ele é aproximadamente 3 vezes maior que o famoso Hale-Bopp, o que o torna um verdadeiro gigante do cosmos. O Bernardinelli-Bernstein é um cometa de longo período, vindo de uma região remota e fria do sistema solar chamada Nuvem de Oort. Ele levou milhões de anos para se aproximar do Sol e ainda está a bilhões de quilômetros de nós. Sua jornada até o interior do sistema solar levará décadas, mas sua aproximação promete ser um dos eventos astronômicos mais aguardados do século. Embora não haja perigo de colisão com a Terra, a mera existência de um corpo celeste tão colossal nos lembra da vastidão e do mistério do universo. Esse gigante cósmico está apenas começando a revelar seus segredos, e nós mal podemos esperar para ver o espetáculo que ele nos trará. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 cometas mais incríveis já observados no universo. Cada um deles carrega em si histórias antigas, segredos que o tempo e o espaço ainda guardam. Se você ficou tão fascinado quanto eu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por embarcar nessa viagem e até a próxima.